Já tá aqui na linha com a Mentira! Mentira! Gente! Olha, tia, você gosta de uma confusão também, né, meu amigo? Eu não gosto de confusão. Boa noite pra todos. Boa noite, gente. Não Boa gosto de noite. confusão, gente. Eu sou envolvido em algumas polêmicas e algumas confusões porque eu sou uma pessoa que tenho a minha língua solta. Então a culpa não é minha, a culpa é da língua. Você tá flutuando, você tá subindo e tá parecendo um balão, Thiago. O que que tá acontecendo aí? Falo pra você, eu tô segurando o telefone com a mão porque eu tô num hospital falando com vocês. Meu Deus. Então vamos ser rápido aqui. Thiago, o que que aconteceu? Uma coisa é a gente ver a reportagem, ler, ouvir, e uma coisa é perguntar pra você. A Jojo Todinho viu realmente a sua participação aqui no Chupim e veio falar contigo? É verdade, ela viu a minha participação no Chupim, ficou chateada com as palavras que eu usei. Ela se sentiu ofendida. Eu já esperava que o que aconteceu entre eu e a Jojo ontem que viesse a acontecer. Afinal de contas, nós moramos no Rio de Janeiro, em bairros muito próximos, bairros vizinhos. Eu moro na Barra da Tijuca, ela mora na Taquara. E a gente está sempre frequentando muitos eventos em comum. E a gente, assim como a gente já se encontrou outras vezes, eu esperava que nós nos encontrássemos de novo. Isso aconteceu ontem na festa da Ludmilla. A Jojo, ela estava dando uma entrevista e logo depois da entrevista ela me chamou para a gente bater um papo. E aí, o que foi que ela te falou neste papo? E, na verdade, foi um papo mesmo. Assim, não teve essa história de barraco. Eu sou barraqueiro também, né? Então, eu jamais correria de um barraco se tivesse de verdade. Não foi um barraco, foi um papo. A questão, ela está nos assistindo, a Jojo está nos assistindo agora. A questão é que a Jojo fala muito alto, a Jojo tem um timbre de voz muito forte e a Jojo é uma mulher de que vai à luta mesmo, que enfrenta, não bota galho dentro para ninguém. E ela me chamou pelo nome, Thiago. E eu falei, oi. Aí ela, vamos conversar? Eu falei, claro, vamos. E aí a gente foi conversar, bater um papo, na verdade. E ela expôs a situação dela, a opinião dela, de que ficou muito chateada comigo, de que isso teria atingido a família dela, chegado na avó dela, e que quando chega na avó dela, ela fica muito mais chateada do que quando é uma coisa que só atinge a ela. Por esse motivo, eu pedi desculpa a Jojo. Falei, Jojo, eu nunca tive a intenção de atingir a sua família ou de atingir a sua avó. Se isso aconteceu, eu peço desculpa. As minhas opiniões formadas enquanto jornalista sobre você, sobre a sua pessoa, todas elas se dão por conta das suas aparições públicas e de relatos que a gente tem das histórias a quais você é envolvida. Ela tinha sido envolvida recentemente na história da agressão a uma colega de faculdade, ela tinha sido envolvida em uma história com o jornalista Léo Dias, com a imprensa. Eu fico muito chateado quando as pessoas maltratam a imprensa. E ela me explicou também, ela desmentiu essas duas situações, ela disse que não tinha agredido ninguém, que também não tinha recusado de forma grosseira falar com o Léo Dias. Ela explicou qual foi a situação, estava no meio da avenida, que uma repórter quis aparecer em cima da imagem dela, era uma repórter que estava fazendo estágio com o Léo Dias e aproveitou disso para garantir um emprego. Então nós batemos um papo ali mais ou menos de uns 10 minutos, um pouco mais, onde ela até começou falando um pouco mais alto, porque, como eu expliquei antes, a Jojo tem uma voz alta, tem uma voz forte, e a gente estava ali, amigo, no meio de uma cobertura jornalística, com um monte de jornalista, com um monte de gente em volta, com famosos chegando na festa. Então, no momento que ela me chamou, que ela saiu de uma entrevista, as pessoas já ficaram todas ligadas, até porque as pessoas já me conhecem também, as pessoas já tinham visto essa história minha com a Jojo, que essa história reverberou muito nas redes sociais.
E o Lucas deu essa notícia com uma manchete, eu acho, um pouco exagerada, porque não houve barraco, houve sim um bate-papo, uma conversa, a gente se entendeu. Depois ela seguiu para a festa, eu segui fazendo meu trabalho, vim embora para casa e fomos pegos de surpresa com essa manchete do Lucas Pazinho lá no UOL e reverberou e pautou toda a imprensa hoje. Então não houve barraco, houve uma conversa, um entendimento. Eu e Jojo conversamos hoje por direct, depois dessa matéria do Lucas. Nos entendemos ainda de uma forma melhor. Entendi o ponto de vista da Jojo. Pedi desculpa, como eu já falei. E a gente conseguiu botar os pingos nos is. Agora, eu me retratei com a Jojo, eu me posicionei com a Jojo pelas minhas redes sociais. O Tutu disse que não viu que eu tinha me posicionado, mas tem já um vídeo desde de manhã nas minhas redes sociais, também foi já para outros programas de televisão, então já tem ali o meu posicionamento, que na verdade é uma explicação, eu contando tudo isso que estou contando para vocês, que é a verdade dos fatos, que é o que aconteceu. Eu poderia, sim, ter aproveitado esse momento para hypar em cima da Jojo. Foi o que eu falei para ela: Jojo, você é uma pessoa que tem muito holofote, então qualquer coisa que você faz reverbera muito. E eu sou um jornalista que normalmente sou chamado nos lugares para dar a minha opinião sobre as notícias que estão acontecendo, sobre os fatos do dia ou da semana. E essa era a minha opinião naquele momento. Agora, quando eu chamei a Jojo de ordinária, eu chamei a Jojo de ordinária no sentido literal do que significa a palavra ordinária. E eu falei isso para ela: se você consultar o que significa a palavra ordinária, a imagem que eu tinha de você, que de ser uma pessoa prepotente, de ser uma pessoa arrogante, pelo momento em que você vem vivendo na sua vida pública. Volto a frisar, eu falo sobre a sua vida pública, jamais sobre a sua vida pessoal, porque eu não tenho conhecimento. O que eu tenho conhecimento da sua vida é o que eu vejo na web, na internet, na imprensa, e o que eu fui pesquisar quando eu tentei fazer uma entrevista com você, dentro desse episódio, que eu fui até ao condomínio que você morava e que os porteiros ou seguranças, seja como você queira chamar, me deram de informação. Mas eu acredito que ficou tudo esclarecido. Preciso deixar muito claro que a Jojo não fez um barraco na festa da Ludmilla. As pessoas querem colocar como se ela tivesse feito. Se tivesse feito, eu seria o primeiro a estar gritando na internet, a ter gravado, a estar falando, a pegar um hype para ganhar seguidor, para fazer tudo que as pessoas normalmente fazem em cima da Jojo. Mas, de fato, não foi o que aconteceu. Thiago, você sabe que a gente aqui do Chupinha é um pouquinho filha de mães, né? Então aqui, tá a Vanusa Carvalho aqui, tá falando assim, afinou pra Jojo, né? Que você afinou pra Jojo. A Aline Teixeira tá falando arregão, né? Ou seja, a Irene Guidoni, arregão, vixe, que horror, arregou. Aí a Joyce Pereira de Souza, arregou, né? Então assim, a galera tá falando que você arregou pra Jojo todinho, é isso? As pessoas podem falar o que quiserem, assim como eu falei quando eu tinha que falar, e se eu precisar falar novamente, se eu achar que é necessário, eu vou falar, porque este é o meu perfil. Agora, eu não posso inventar uma história e nem aceitar que as pessoas criem uma história que não existiu. Eu jamais vou chegar aqui e inventar e dizer que ela me agrediu, ou que ela me insultou, ou que ela fez um barraco, se não fez o barraco. Não afinei para Jojo, não arreguei para Jojo, apenas entendi o lado dela. Como ela falou, você gostaria que eu fosse a um programa e falasse de você e chamasse você de ordinário, ou filho disso, ou filho daquilo? Realmente ninguém gosta, mas estou numa vida pública e isso pode acontecer. Assim como pode acontecer comigo, aconteceu com ela, e eu não fui o primeiro e também não vou ser o último, mas a gente tem que dar a César o que é de César. Se ela chegasse lá gritando, falando, me esbofeteando, eu ia reagir da mesma forma que ela estava reagindo comigo. Como não foi o que aconteceu, eu não posso ser leviano
a este ponto. E assim, para falar, eu gostaria que ela tivesse feito um barraco, que as câmeras todas estivessem voltadas para mim, que os holofotes estivessem ligados, que as pessoas estivessem gravando, que hoje eu estivesse no Choquei, no Alfinetei, em tudo que é página. Gostaria, claro que eu gostaria. A gente sempre que está nessa vida pública, que está na internet, a gente procura fazer o nosso trabalho de forma que ele reverbere. Mas vamos ter coerência e vamos ser verdadeiros. Não posso jamais inventar uma história que não aconteceu, como foi inventado pelos colegas que estavam lá no local. Boa. Tutu? Oi, Thiago. Pergunta o seguinte: para além da questão, né, do boato que surgiu, do barraco em si, que você acabou de falar que não aconteceu, os adjetivos, que foi uma sequência que você usou aqui, algum permanece? Você realmente não tem mais a mesma opinião? Sua opinião sobre a JoJo de fato mudou? Tutu, eu faria a mesma coisa que ela fez, exatamente a mesma coisa. Se alguém tivesse me insultado, falado coisas que eu não achasse legal e que eu viesse encontrar esta pessoa, eu falaria a mesma coisa. Eu não iria ter a frieza que a JoJo teve de aguardar um dia me encontrar ou não para dar uma resposta. Eu logo já iria para as redes sociais, já iria me posicionar, já iria falar, mas eu acho que com aquela história toda da Cariúcha, né, que ela promoveu a Cariúcha a entrar no reality, ela promoveu a Cariúcha a uma apresentadora, ela promoveu a Cariúcha ao sucesso todo que a Cariúcha tem. Eu acho que ela aprendeu com isso e ela aguardou esse momento. Agora, eu, além de ter ido para as redes sociais, eu aguardo, assim que eu encontrasse a pessoa, eu também faria a mesma coisa. Agora, eu tenho que ser muito honesto. Eu jamais esperava que a JoJo fosse ter a educação que ela teve ao me abordar da forma que me abordou na festa. Óbvio que eu esperava ela vir com 4 pedras na mão, vir de xingamento. Óbvio que eu esperava ver uma JoJo da forma que a gente costuma ver e conhecer já das redes sociais, que é uma JoJo arrogante, que é uma JoJo prepotente, como a gente vê nas redes sociais. Então, eu me surpreendi com a JoJo e falei para ela hoje, quando a gente conversou por direct. A partir de hoje, pode ser que eu tenha uma outra... passo a ter uma outra imagem de você. Muito bem. Só antes de eu jogar pro Bartô, uma pergunta bem rápida. Ela tá vendo isso? Como você sabe? Ela tá vendo, com certeza. Eu falei para ela que eu falaria com vocês, que foi o local onde a gente houve aí, né, o desentendimento na época da entrevista, e eu tenho certeza que ela tá assistindo. Bartô? Eu só queria entender uma coisa. Precisou do apelo emocional familiar pra mudar a tua visão com relação ao JoJo? Bartô, me tocou, esse fator me tocou. Eu jamais gostaria de, apesar de ter uma vida pública, de estar publicamente exposto, que qualquer ação minha afetasse a minha mãe. No caso da JoJo, ela tem um apego pela avó como eu tenho pela minha mãe. Então, nesse ponto, realmente me tocou. Eu achei justo, por isso, pedir desculpa a ela. Eu achei justo, por isso, talvez fazer uma retratação, porque eu acho que a família da gente não tem que pagar pelo que a gente faz. Nem quando a gente está num reality, nem quando a gente está numa vida pública, nem quando a gente está numa vida privada e pais têm filhos que fazem um monte de besteira, que vão para o tráfico, que vão para o crime. Acho que a família não tem que pagar nada. E como ela relatou que isso doeu a ela e a avó dela, realmente mexeu comigo. Muito bem, Thiago. Perfeito. Te agradeço, seu lindo. Obrigado mais uma vez, né? Aproveita e fala pra JoJo Todinho aqui, ó. JoJo, estamos aqui te esperando, né? Já te convidamos, você nunca vem. Se não vier, vamos trazer mais inimigos, né? Então, cola aqui, entendeu? Aqui no Chupim, a gente parece que é filha da mãe aqui, mas na verdade tudo não passa de uma grande brincadeira entre 3 pessoas, que sou eu, o Tutu e
e o Bartô. Jojo, eu te amo. Não, Você não exagera. Não, Não mente. a boca Não dela é a mente. coisa mais linda. Vem aqui, pretinha, vem. Não mente. Não, peraí, eu falei que eu já... Eu te adoro, te amo. Eu sempre falei isso aí, não foi não? É verdade, né? Eu sempre disse, a nega preta é do coração, É. Então, Jojo, cola aí. Tiago, um beijo pra você, meu lindo. beijo, Você Titi. sempre Beijo, fofo. Titi. Estamos te esperando novamente aqui no programa pra tretar com uma próxima personalidade. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo espaço. A Jojo disse que não dá entrevistas a podcast porque ela gosta dos cortes que são feitos depois. Jojo! Jojo! Deixei de te amar. Jordana! quê? Que isso, Jordana? Aqui os cortes são feitos, né? Ninguém monta nada, não. Né, Jojozinha? Valeu, Thiago. Beijo. Tchau, Titi. Beijo, Ti. Beijo, obrigado. gente. Valeu, Titi.